Gente, após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil, o técnico Cuca informou a sua saída do clube. O motivo do pedido de demissão foi a pressão que estava recebendo dos torcedores pelo caso de estupro na Suíça em 1987. Nessa ocasião, o técnico foi detido sob a acusação de ter estuprado uma menina que na época tinha 13 anos. Com Cuca também foram detidos outros 3 atletas sob a mesma acusação, estupro coletivo. Eles ficaram presos na Suíça por 30 dias. A condenação dos 4 aconteceu 2 anos após a acusação, mas nenhum deles acabou na prisão. Recentemente, na entrevista de apresentação do Corinthians, Cuca disse que a vítima não o tinha reconhecido como agressor. O tempo de Cuca no Corinthians, gente, durou menos de uma semana, com apenas um trabalho aí feito em 2 jogos do nosso queridíssimo Timão, certo? Essa história é uma história meio estranha, né? Porque é um caso de 1987 que foi resgatado e assim, parece que o Cuca, sei lá, antes dessa demissão, não fez nada da vida, né? A sensação que me dá é essa, né? Parece que o negócio aconteceu recentemente. Como é que vocês viram isso? Bom, isso eu como palmeirense tenho que aplaudir a torcida do Corinthians, porque realmente é um absurdo um cara que foi acusado e assim, com provas contundentes de estupro de uma criança de 13 anos que continua vivendo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, disputando, inclusive foi técnico do meu time, do Palmeiras, e vivendo a vida como se não tivesse feito nada. É um homem normal que não cometeu crime nenhum. E ele cometeu um crime e não foi responsabilizado adequadamente, não foi punido por esse crime, nem mesmo se arrependeu publicamente desse crime, ele nega. Então, assim, você permitir que uma pessoa dessa continue exercendo a profissão como se nada tivesse acontecido é um absurdo. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Então, mesmo sendo palmeirense, tendo todas as minhas discordâncias com o Corinthians, eu tenho que aplaudir a torcida do Corinthians por essa decisão. Agora, e por essa pressão que eles exerceram. O erro do Corinthians foi ter contratado, né? Mas acho que esse não era um tema que tinha circulado com tanta força anteriormente. E aí chegou a conta, né? Chegou uma hora que você tem que responder pelos seus atos. Não só da questão judicial, ele não cumpriu pena em razão daquilo, apesar de ter acontecido um processo na Suíça, onde ele foi condenado, aí por uma questão de extradição ele não foi cumprir a pena, só que não é algo que era aceito na sociedade anteriormente. Por exemplo, antigamente, sei lá, se fumava na TV, hoje não se fuma mais na TV, verdade. Quer dizer, mudança de hábitos. Isso não. Foi um estupro de uma pessoa vulnerável e que chegou a hora dele pagar essa conta. Não é aceitável alguém com esse histórico de comportamento continuar circulando e ainda mais no ambiente de futebol, onde os técnicos com muita frequência são elevados ao status de ídolos. Sim. E é o caso do Palmeiras hoje. Por que só agora? Isso que eu não entendi. Eu acho que é um sintoma da mudança dos tempos, porque o que acontece na época, esse crime ocorreu em 1987. Na época foi noticiado na imprensa brasileira, mas ele voltou para o Brasil e continuou a carreira como jogador ainda na época, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma notícia qualquer, como se fosse ele se lesionou no treino e aí voltou de viagem e segue a carreira. Posso falar um negócio? Mais, mano. O Cuca, não sei se vocês sabem, mas o Cuca estava comentando Copa do Mundo em uma emissora extremamente conhecida aí de todos. Onde agora... Falando sério. Pois é. Ele estava lá comentando. E digo mais, a punição foi barata. Um cara que cometeu um crime como o do Cuca, ele devia ser preso e nem sair mais da cadeia. É um crime gravíssimo, violar ainda mais uma criança. Assim, é nojento, e as pessoas tratarem um cara desse como ídolo, não dá, cara. Realmente, o Corinthians agiu errado, a direção agiu errado ao contratar o Cuca, e a torcida agiu certo ao exercer o seu papel e pressionar. Mas o Pavanato, o Cuca passou por outros clubes, sim, inclusive pelo Palmeiras. Então, não deveria ter passado. Olhando do ponto de vista do Corinthians, talvez... É verdade. E por que essas coisas acontecem, então, Pavanato? Porque as pessoas, elas relativizam, não. Como faz muito tempo, eu acho que teve um esquecimento em torno disso, né? Do tempo, eu acho. A mudança do clima da sociedade, o avanço das mulheres em várias áreas, porque vale dizer que a campanha contra a contratação do Cuca foi liderada, sobretudo, pelas mulheres. Inclusive, o time feminino do Corinthians inteiro assinou um abaixo-assinado contra a contratação dele, enquanto o time masculino ontem, que se classificou, parabéns aos corintianos, mas todos os jogadores foram abraçar o Cuca, como que demonstrando solidariedade
pelo que ele estava passando. Ou seja, ainda existe na sociedade, e acho que a Antônia pode falar sobre o meio do futebol. Mas não acho que foi solidariedade, não. Acho que ali é um mas apoio. Você viu a declaração do Roger Guedes depois do jogo? Ele falou que o Cuca era inocente, que ele ia prova. Ou seja, aparentemente os jogadores do Corinthians estavam ao lado do Cuca nesse caso. Os jogadores foram abraçar o Cuca. Mas isso houve uma relação ali, eles se classificaram, venceram. Não, mas eles foram em solidariedade à demissão. Aí é diferente. Porque se declararam, ele não é uma vítima, ele não é uma vítima, ele foi o culpado. Deixa eu ouvir a Antônia um pouco, turma. Eu quero entender, Antônia, o teu ponto de vista, porque você manja de futebol, meu amor. Pois é, mas aí é que vocês se enganam. Eu não vou falar desse assunto porque eu manjo de futebol, porque eu não manjo nada de futebol. Por um acaso, eu tive o desprazer de ser a mais chifruda do planeta Terra por 4 meses, enquanto eu namorei um jogador, inclusive, do Corinthians, né? Mas a minha experiência em relação a esse assunto aí é que eu tenho uma ONG sem fins lucrativos, né? Uma ONG, Associação Mães do Brasil, do qual eu lido diariamente com estupro de vulneráveis. Entendeu? De vulnerável. Então, assim, é como essa mulher que luta por mulheres que sofrem violência doméstica, crianças que sofrem estupros diariamente, que eu vou falar. Esse homem que violentou uma criança de 13 anos vem para o país como se nada tivesse acontecido e continua sendo ídolo. Se lá fora, na época, nos anos 80, fosse como hoje, ele estaria como o tal do Daniel lá, preso, encalacrado. E é para a cadeia que ele tem que ir, porque ele cometeu um crime bárbaro. E que enquanto nesse país não tiver pena de morte para esse crime, ou no mínimo prisão perpétua, as coisas vão continuar desse jeito, sendo banalizados, crimes tão bárbaros como esse. E se os jogadores de futebol do Corinthians foram lá e abraçaram ele em solidariedade, é porque todos pensam igual. Mas é bom dizer que a casa está caindo para geral. É bom vocês abrirem os olhinhos de vocês, porque não estamos mais nos anos 80. Agora, a única coisa que eu não compreendi é esse time. Só isso. Mas agora o assunto está muito em voga, em razão do Daniel Alves, como a Fontinelli falou. Tem o caso do Robinho também. Então, e as redes sociais também contribuíram para dar visibilidade a esse assunto. Mas assim, gente, vamos falar de técnico que tem que ser valorizado. Vamos falar do homem no porta-mala, né, gente? Tem gente escondendo o homem no porta-mala. E a pressão aconteceu por conta do time feminino. E vale dizer que o Corinthians tinha lançado recentemente uma campanha chamada Respeita as Minas. E foi justamente com o mote dessa campanha que o time feminino falou, peraí, como é que o clube vai fazer marketing dizendo respeita as minas e contrata um cara que foi condenado por estupro, nunca cumpriu pena e faz de conta que nada aconteceu. Mas é gozado que, de alguma forma, a sociedade brasileira quer fazer esse tipo de justiça no esporte. Na política não faz, né? É verdade. Não é? Eu acho que não tem imunidade, né? Porque tem uma galera presa aí, que tá voando, não tá, maninho? Pois é, tem bastante gente que deveria tá presa e, infelizmente, tá no poder, né?